Fala rapaziada, aqui é o Conrado, bem-vindos a mais um episódio da track avançada da Almadal. Se você está começando em cripto ainda, também temos a track básica na playlist, né, no nosso YouTube. E hoje, temos aqui uns mestres e mestra de Web3. A gente vai falar um pouquinho sobre como empreender na Web3, então sejam bem-vindos. É um prazer, a gente tem aqui Caio Barbosa da Lumix, a gente tem João Borges da Base e a gente tem Victoria Macdice da Gri.tech. Prazer ter vocês aqui. Prazer imenso, a gente se conhece aí já há um tempinho, são vários papos e hoje é um prazer poder entrar mais a fundo aí em algumas questões que eu tenho muita curiosidade. Primeiro, se vocês puderem se apresentar um pouquinho de leve, falar um pouquinho da história de vocês rapidinho, para o pessoal saber assim, como é que vocês começaram em cripto e hoje empreendendo, né, que é a parada mais difícil de fazer de cabeça aí nesse mercado. Como é que vocês começaram, assim, João? Se quiser começar. Claro, posso começar então. Bom, prazer, obrigado inclusive pelo convite. Animal poder estar aqui com a galerinha que eu já conhecia de mercado, admiro muito inclusive. Mas falando um pouco sobre a Base, um pouco sobre a minha história bem rapidamente. Eu sou de Salvador, Bahia, sempre fui muito curioso, né, sobre todo esse universo de inovação e tecnologia, não tinha tanto acesso a esse ecossistema lá na época que eu acabei mudando para São Paulo, foi onde eu acabei mergulhando com tudo no mercado de startups e inovação, tecnologia aqui. E ali de 2017 para frente, por conta de uma chance que eu tive de investir em cripto, eu acabei me apaixonando por esse universo. Mas além disso, eu sou um gamer nativo desde sempre, raiz mesmo. E acabei trabalhando nos últimos anos, antes de fundar a empresa Web3, em um dos maiores clubes de esportes aqui no Brasil. Foi onde eu vi esse link, né, de uma oportunidade entre esses dois universos, utilizando o game como uma das maiores e melhores plataformas para trazer pessoas para essa novidade que é a Web3. E aí foi aí que eu acabei fundando no ano passado a Base. Hoje, depois de muita evolução e adaptação que a gente vai comentar aqui durante o podcast, a gente é uma publicadora de jogos Web3. Então ajudamos desde infraestrutura, desde mídia e operações desenvolvedoras a expandir o Brasil, Latam e outras regiões também. Só que acabou que nós somos também representantes do The Sandbox, o metaverso aqui no Brasil. Acabou trazendo uma nova vertente para a Base, que é justamente ajudar grandes marcas, artistas e qualquer tipo de criador de conteúdo no geral a construir uma experiência para engajarem os fãs ou os consumers, né, dessas empresas, utilizando o Web3 como uma plataforma para isso. Então, mais ou menos o que a gente faz hoje na Base. Boa. E aí eu pulei também, né? Deveria ser falta de respeito meu, deveria ter deixado a Vicky começar na Mulheres Primeiro. Imagina. Então, por favor, Vicky, fala um pouquinho da tua história, o que você está fazendo hoje. Não, obrigada aqui pelo convite, parabéns, né, por trazer mulheres para terem também o protagonismo na Web3, que hoje tem uma representatividade muito pequena, de 4%, então muito obrigada e parabéns. Super honra aqui estar dividindo essa mesa com pioneiros da Web3. Bom, pessoal, eu sou a Victoria Macdice, eu sou formada em Direito, né, eu comecei minha carreira advogando, mas eu tive uma transição ao longo do caminho. E hoje eu sou sócia responsável pela transformação digital numa gestora de ativos e líquidos, a Jive Investments, que tem mais ou menos 14 bi sob gestão. Então, fui aprendendo e fazendo, né? Também sou embaixadora do projeto da IVE NFT e, recentemente, eu criei o canal da GritTech, que tem o viés de desmistificar e democratizar a transformação digital para ela se tornar um pouco mais acessível. Boa, obrigado. E aí, Caera? Legal. Nem sabia essa informação, porque eu também sou formado em Direito. Só que eu também larguei, assim, não larguei Direito em si, né, me formei, mas eu não segui carreira nisso, né, rapidamente também. Então me formei em Direito, né, lá na FRJ lá do Rio. Só que, assim como o João, né, desde pequeno eu curtia muito jogos, tecnologia como um todo. Eu lembro que quando eu tinha tipo 5, 6 anos, meu avô me deu Game Boy com Pokémon. Eu já, caraca, que é isso? Quero trabalhar com isso e tal. Só que eu nunca tive, assim como o João, nunca tive muito acesso, porque eu fui criado no subúrbio do Rio, então lugar de classe média baixa, etc. Então não tinha tanta oportunidade nesse sentido. Fui seguindo a vida, caí na faculdade de Direito e, coincidentemente, por causa do Direito, eu conheci um monte de tecnologia. Porque teve um curso de extensão lá sobre Direito e Novas Tecnologias, a galera falando de startup e Direito, eu falei, cara, nada a ver, né? Um negócio com o outro. Aí eu descobri que existia esse mundo de startup, que sim, tinha startup no mundo jurídico, etc. Acabei começando a trabalhar numa startup desse mundo. Em 2020, com a pandemia, eu acho que, não só eu, acho que muita gente passou por isso, foi um momento muito de reflexão. Falei, cara, será que eu estou curtindo o que eu estou fazendo? Eu estava em casa, né? Eu falei, cara, talvez seja o momento de eu me jogar de cabeça porque eu acredito, porque eu gosto de verdade. Acabei pedindo demissão, comecei a estudar sozinho, tecnologia, design, etc. E comecei a trabalhar numa startup
de educação como UX Design, né? Design de experiência do usuário. Legal. E daí para frente foi minha jornada nesse mundo de tecnologia, até que no ano passado acabei conhecendo esse mundo de cripto, é bem recente na minha vida, assim, na real. Mais especificamente em maio do ano passado, por conta de uma pessoa que hoje é meu sócio, até o Conrado conhece, Gabriel, que me apresentou esse mundo, comecei a investir, aí a gente sempre fala, né, que é o rabbit hole, você entra, nunca sai, e comecei a me jogar de cabeça nesse mundo, até que em dezembro, eu e o Gabriel, a gente estava, enfim, já muito envolvido em comunidades lá fora, a gente falou, cara, talvez seja o momento da gente passar de ser somente investidor para empreendedor. E em janeiro de 2022, a Linux nasceu, e estamos aí até hoje, dando super certo, graças a Deus, e basicamente o que a gente faz é desenvolver infraestrutura tecnológica para a criação de aplicações na Web3, no nosso caso, mais especializado em NFTs, né, que é o nosso core. Né? Então a gente desenvolve infraestrutura tecnológica, nível de APIs, aplicações front-end também, para que desenvolvedores ou outras empresas construam suas aplicações em cima da nossa base tecnológica. Então, meio que isso. Animal. Não tem problema nenhum se você não fosse formado, porque, por exemplo, eu não sou formado na faculdade, então... Eu também não. Aí, Larguei a faculdade, eu quase larguei. Vim para São Paulo, viver o sonho. Boa. Inclusive, eu já... É até um negócio que eu gosto de falar, porque é maneiro, mas eu já dei aula na faculdade que eu não sou formado ainda. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Acabou, tipo, zerei a vida. Zerou a vida. Mas, pô, sobre empreender em Web3, né? Vocês mencionaram, pô, vocês começaram como investidores, né? Tradando e tal, conhecendo, que é uma coisa que eu acho que todo mundo começou, né? Eu também comecei assim. Mas na Web2 a gente vê um movimento talvez um pouco diferente, assim, é mais difícil de você começar no mercado sem ser ou empreendendo do zero, ou enfim, você não bota muito dinheiro, né? É difícil você investir em alguma empresa, em Web2 e depois, porque, pô, é IPO, né? Só, enfim, empresa aberta. E na Web3 você tem essa escalabilidade, essa facilidade de investir, depois ver seu retorno, depois, pô, isso aqui, eu manjo disso, entendi o que é, agora eu vou empreender em cima. Como é que vocês sentem essa diferença, assim, de empreender no Web2 para Web3, né? Tem uma diferença nítida e se sim, o que vocês veem disso, Vic? Putz, eu acho que eu tô entrando nesse mercado também como o Caio esse ano, então o que eu tenho percebido é que a Web2, as empresas criam para o cliente. Então, ele não tem uma participação muito ativa, né? Já na Web3, você fala muito de comunidade, de cocriação. Então, aqui você já tem uma atuação mais colaborativa e você tem uma participação mais ativa do cliente, né? Até em decisões, dependendo do projeto, ele pode participar. Se a comunidade pedir, ela pode participar e ter uma voz mais ativa também no produto. Então, eu vejo que talvez uma diferença que tenha acontecido de empreender para o Web 2 e para o Web 3, exatamente nesse direcionamento da marca, que antes era uma coisa mais top-down, é assim que a gente vai seguir, agora não, é direcionar, eu acho que a gente tem que ir por ali, mas tá aberto, tá transparente para todo mundo poder colaborar. Boa. Legal. Cara, acho que vai muito dessa linha mesmo. Eu acho que, trazendo um pouco da minha realidade, assim, já dado que eu trabalhei com UX e produto em startups Web 2 e agora trabalhando numa startup Web 3. Acaba que da minha posição fico mais no comercial, mas também olho muito para produto. Eu adoro dar com produto. Então, cara, qual é a grande diferença? Assim, hoje, dado que a blockchain, justamente esse banco de dados público, que está tudo ali, cara, existe uma facilidade muito grande de você criar novos produtos, novas formas de receita, novos modelos de negócio, que era uma coisa que não era tão fácil. Porque imagina, para você fazer uma aplicação específica e você atingir um público específico, você tem que rodar ads, tem que criar um perfil no seu Instagram, ganhar X% X mil seguidores. Enquanto agora você pode, por exemplo, fazer uma campanha do D0, igual foi não sei se vocês estão lembrados, daquele case da LuxRare, né, que é um marketplace que veio para rivalizar com o OpenSea, que no day one dos caras, ele falou, todo mundo que já tradou no OpenSea pelo menos X Ethereum, tem token meu aqui, vocês vão ganhar dinheiro comigo, desde que vocês listem o NFT no meu marketplace. Então é um mecanismo de growth bizarro, que em um dia os caras ultrapassaram o volume do OpenSea. É o famoso airdrop. Fizeram um airdrop e passaram o volume no OpenSea, que eu estava aí há 2, 3 anos, no primeiro dia de operação. Assim, isso não existe na Web2, é impossível, né? Então, o banco de dados, no caso a blockchain, né, como mecanismo de growth, mecanismo de criação de novos produtos, porque a gente sempre fala também de composable, né? Então, o mesmo ativo, o mesmo contrato ser utilizado para vários tipos de aplicações possíveis, cara, isso é bizarro, assim. Então, é um mundo de novas possibilidades, e aí, obviamente, batem vários pilares também de como você constrói um produto. Hoje a gente falava muito de UX Research, né, pesquisa com o usuário, você entrevistava o usuário, fazendo teste de habilidade e tal. Agora continua tendo isso, né, mas também no outro viés de que você, por exemplo, pode, sei lá,
galera, qual é a próxima feature que vocês querem? A galera vai no Snapshot, por exemplo, volta e você faz a próxima feature que a galera quer. Então tem esse viés de criação de novos produtos. Né? Poxa, deram uma aula já aí, já, mas eu vou trazer minha visão justamente de alguém que tem negócios desde um sushi delivery, um dark kitchen, a negócio assim de tecnologia Web 2, e agora olhando também um pouco esse universo de Web 3. E é incrível o quanto existe um fator para quem tem interesse justamente também em empreender na Web 3, que o mercado de tecnologia, principalmente para quem já conhece um pouco de startups, assim, já é muito dinâmico. Na Web 3 é mais louco ainda. Acho que a gente fala bastante lá na Base que enquanto a gente está construindo a Base, é muito menos importante a gente só bater o pé no chão e dizer que a gente está fazendo a coisa certa enquanto empresa e seguir isso aqui do próxima década, e muito mais importante entender o quão adaptável a gente vai ser ao momento de mercado, as volatilidades que estão acontecendo com o macro, etc., que a gente sente muito também, justamente por estar à frente da indústria que está sendo construída. É uma inovação muito doida. E aí que traz o meu segundo ponto, que a gente tem que pensar muito no agora, enquanto empreende, no seu produto, que você entrega de valor para seus clientes, que agora você trata como uma comunidade. Cara, é uma relação... Que dor você está resolvendo. Que dor você está realmente resolvendo. É muito no agora, mas ao mesmo tempo é um mercado que passa por tantas volatilidades e mudanças em um período de tempo muito pequeno, curto, que a gente tem que de fato ser, acho que independente inclusive do seu mercado, você tem que ser um empreendedor educador. Você tem que trazer educação sobre quais são as boas práticas, o que você está trazendo de case legal para o mercado, seja internamente, para quem trabalha com você, eles continuem, né, realmente inspirados e realmente olhando para a missão da empresa, mas também para o lado de fora. E aí, acho que coisas mais práticas aqui para mim é que justamente esse fator, quando a gente trabalha muito com tecnologia e blockchain, traz esse ponto de transparência como um dos principais fatores no meio da indústria aqui. Só que quando você trabalha com transparência, você trabalha com o fato de que, poxa, as pessoas vão poder ter acesso a justamente quem tradou na OpenSea, no meu concorrente, o que quer que seja. O grande ponto é que a transparência ela pode ser muito positiva do ponto de vista de negócio, mas ela também vai abrir toda a sua tecnologia e tudo que você está construindo de bom e de ruim para todo mundo poder ver. Exato. Então vão ter bons atores e maus atores, né, olhando para essa transparência, dependendo de como ela pode ser utilizada. Então, para mim, empreender no Web3, se você trabalha com blockchain, tem esse fator transparência no seu dia a dia, é mais importante ainda que você entenda como melhorar os seus produtos, como melhorar os seus processos de segurança, inclusive também. Enfim, é uma dinamicidade, como eu falei no início, bizarra. Tanto que a gente, a Base do ano passado, é uma empresa totalmente diferente da que a gente é hoje, e a adaptação é a palavra para quem empreende na Web3. Oi, até trazendo essa parte de concorrência, né? Eu acho que é um ponto bem legal que eu vejo bastante, também já tendo empreendido em Web2 e agora empreendendo em Web3. Culturalmente a gente vê diferente. Que tem um negócio cultural de... E aí queria que vocês comentassem em cima se é realidade ou eu estou viajando, mas eu sinto que tem muito menos uma visão de concorrência e mais uma visão de colaboração. Talvez seja porque a gente esteja muito cedo e aí tem o Mar Azul e aí tem muita coisa para resolver, muito problema para resolver, então cara, eu vou trazer a pessoa que está fazendo quase a mesma coisa que eu, porque eu sei que ela vai acabar fazendo uma coisa diferente, ou a gente vai se complementar, ou se realmente é um negócio que é cultural e a gente está aqui olhando para, daqui a 10 anos, mesmo se tiver um monte de coisa e a blockchain for a base, a gente vai continuar olhando dessa forma colaborativa. Cara, não precisa ser sempre eu, tá? Mas eu vou começar agora de novo. Eu acho que tem alguns fatores de cultura, principalmente com relação à nova geração, né? Então, está muito mais envolvida nesse mundo de metaverso, Web3. Então, já tem um perfil diferente de um comércio tradicional, né, que é aquela coisa mais competitiva, tal. Sempre vai existir o market share, sempre você vai ter que estar olhando para isso. Claro, você quer crescer também. Mas, de fato, tem agora o senso, que eu acho que é o pilar da Web3, que é de comunidade. Então, sem uma comunidade, sem construir uma comunidade, você morre na Web3. Então, é essencial, talvez seja fator crítico de sucesso. E outro fator cultural que eu acho que é bastante relevante pré e pós, né, Web3, é a questão da descentralização das informações, né? Então, acho que as pessoas ainda estão até um pouco perdidas, né? Tipo, caramba, tá, agora eu sou dono dos meus dados, mas como eu faço isso, né? Então, antes era muito cômodo, era fácil, você tinha alguém que fazia tudo para você, mas todo mundo reclamava, né? Porque, de fato, você não é dono dos seus dados. E agora você já é, mas também tem essa transição, né? Então tem alguns fatores aí que eu acho que impactam culturalmente.
Eu também super acho isso. Acho que a nossa geração, e nossa, no caso, acho que eu sou mais novo aqui, né? Tenho 24. Mas a minha geração, mais ou menos, nossa idade. Eu espero não ser a mais velha. Eu tô com 30. É? E você? 27. Ai, eu sou mais velha. Tá, prossiga. Então, a nossa, mais ou menos. Não, a aqui, idade etária. é só um é só um construct, entendeu? A gente Exato. que decide. Experiência, É né? isso, que vale aqui. Desculpa, cara. Nada, relaxa. E aí, cara, eu acho que essa nossa geração, né, mais ou menos essa nossa cidade, tem muito essa pegada realmente. A gente tá mais imerso em como lidar, né, em sociedade, no sentido dessa sociedade digital, como a gente constrói produto. Querendo ou não, na Web 2, um movimento parecido já aconteceu, óbvio, não nessa dimensão, mas do ponto de vista que você tem hoje APIs, códigos open source, então o movimento já vinha acontecendo, de certa forma, de grandes empresas, por exemplo, abrirem seus códigos para que outras pessoas melhorem, etc., essas comunidades de cocriação. Mas óbvio que do ponto de vista comercial, né, pelo menos no momento que a gente está, eu concordo super com o que vocês trouxeram, a gente ainda está num momento assim, muito inicial, óbvio, eu espero que se mantenha esse feeling de comunidade, que é muito gostoso também, todo mundo se ajudar, etc. E até brinco, né, porque a gente fala muito da tecnologia, blockchain, ser composable, né? Foi o exemplo que eu trouxe, você criar vários tipos de aplicações, mas digo também que as nossas relações são composable também, porque a minha empresa faz uma coisa, a sua faz outra, a gente pode se juntar e criar uma coisa junto, e etc e tal, pegar um cliente junto, etc. Então, eu trago isso muito para as relações pessoais também. Então, eu acho que é muito isso, assim, eu acredito que esse movimento vai ser mitigado ao longo do tempo, porque o mercado vai se afunilando, os players vão morrendo, então os maiores vão ficando com uma market share, então acaba tendo, querendo ou não, uma certa competição, mas eu acredito que se a gente conseguir manter o nosso feeling de hoje em dia, que eu vou tentar, obviamente, ser uma das pessoas que vai manter esse espírito, eu super espero que a gente continue tendo esse sentimento e que eu super acredito, inclusive, que muitas empresas que estão hoje em dia por aí vão se juntar e, enfim, vão... Esse é um outro papo, né? É o feeling que eu tenho aqui. Cara, eu acho difícil... É um spoiler isso? Como é que é a parada? Quem sabe, não sei. Tá bom. Cara, eu amo falar sobre isso e, de forma resumida, acho que a gente tem uma chance ímpar aqui de construir, talvez, uma cultura um pouco diferente, como você trouxe, dentro de um mercado inteiro, de verdade. E eu não vou falar isso só da boca para fora, eu vou falar que a Base é um exemplo disso. Basicamente, uma das primeiras empresas que nos ajudaram desde o início, e que inclusive, enfim, depois de uma história a gente pode contar, mas eles lideraram o nosso primeiro round de investimento no ano passado. Na época, eles basicamente ainda são, né? Basicamente uma das maiores empresas, se não a maior empresa dentro desse mercado de Web3 Gaming. E até então, hoje não mais, mas até então tinha o mesmo modelo de negócio que eu queria expandir aqui pro Brasil. Mas eles faziam isso... o IDG, o IDG, o Yield Guild Games, para quem talvez esteja curioso. E foi incrível que no início da minha caminhada na Web3, quando eu estava falando, eu falei, antes de eu pensar em negócio, eu vou pensar nas pessoas e quem é que está construindo isso de uma forma exemplar. Foi aí que eu comecei na cara de pau ali, falar com todo mundo. Uma das pessoas foi justamente o Gabi Dizan, o CEO da YGG. E à medida que eu fui mostrando um pouco das minhas ambições em relação ao que eu queria trazer aqui para a nossa região, Web3 e gaming, ao invés de ele encarar a nossa relação comercial com, poxa, olha, por que eu vou ajudar um possível direto concorrente aqui? Eu falei, cara, não. A gente tem um oceano tão azul de oportunidades aqui, e eu sei que eles têm talentos e uma equipe, pessoas, realidades tão diferentes da nossa, que eu ajudar ele e dar suporte de tudo que eu já tenho de experiência em tecnologia, poxa, conexões, cara, vai ser muito melhor do que eu simplesmente querer esmagar o que está ali da frente. Então, eu fiquei tão surpreso de ter tantas portas abertas com tão pouco tempo de relação entre a gente, que é basicamente um pouco de como eu capitaneio também, assim, eu falo que eu sou cofundador da Base, mas eu também sou evangelizador dessa cultura de Web3 aqui mesmo, então... Cara, é realidade, espero que a gente possa manter isso da melhor forma por, enfim, o maior tempo possível. Bom, animal, eu super tô tentando introduzir o máximo possível essa cultura também de colaborar e conectar e construir junto, porque daqui a 10 anos, pelo menos, vai vir um chinês e vai dar umas bilhas na nossa mão e a gente vai vender para eles, em vez de eles só construírem do zero, né? Então... Sim. Tomara. Vai te chegar e dominar tudo, a gente vai estar Porra, dominando. em vez de eles construírem do zero, a gente tá dominando, eles vão ser obrigados pelo menos a dar dinheiro pro brasileiro. Sim. Então, tem muito essa visão, assim, de realmente construir junto. Eu acho que é muito mais legal também de construir, né? Em vez de você ficar, odiando ali seu concorrente e todo esse sentimento ruim, esse negativo, você olha pra um lado positivo de, na real, isso é um potencial de uma oportunidade de construir junto e fazer um negócio maior ainda, né? Isso, é muito legal. Então, E o Brasil virar case, né? A gente precisa, eu acho que tem muito esse propósito também de, com
canal GridTech lá, democratizar transformação digital, é de fato a gente ser além do futebol, né? Uhum. Com certeza. A América Latina como um todo, né, tem muitas oportunidades em cripto, a adoção aqui é bizarra, né? A população, né, o número de pessoas presentes aqui é bizarro, então a gente tem uma oportunidade muito grande. A gente já tá o número da Coinbase no final do ano passado, provavelmente agora aumentou até, mas dos 220 milhões de brasileiros, 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de cripto, né? Legal, maneiro. Então, na América Latina como um todo, a gente tem um mundo de possibilidades. Só no Brasil você falou que 10 milhões, tipo, faltam 200 milhões ainda para comprar cripto. Então, assim, é bizarro o número de oportunidades que a gente tem aqui, o tamanho do mercado aqui. E assim como o João trouxe, assim, um player de fora chegar aqui, é óbvio que assim, eles estão mais capitalizados, eles têm muito mais dinheiro que a gente, muitos mais contatos lá fora, mas a gente sabe que a realidade aqui é diferente, né? A gente entende culturalmente como é que funcionam as coisas aqui, então é muito mais fácil um cara chegar lá e investir, por exemplo, na Base, uma empresa que está tocando aqui e quer dominar o mercado aqui, do que o cara tentar canibalizar todo mundo e provavelmente ele vai se ferrar porque ele não entende muito como funciona, né? A cultura do país, né? A legislação do país também. Tem muita gente que tenta entrar aqui e não consegue, porque, gente, não existe precatórios nos Estados Unidos, por exemplo. Aí vem os gringos, eles falam, o que é isso, né? O que é precatórios? A gente traduz assim, né? Não tem tradução. Então a gente tem que explicar e eles falam, caraca, bizarro. Doideira, né? Não, o case na Web 2 disso é o Uber Eats, né? O Uber Eats nos Estados Unidos é gigante, chegou aqui no Brasil, bateu de frente com o iFood, cara, foi embora, entendeu? A mesma coisa com o iFood, eu acho que na Colômbia eles tentaram entrar também, estão tomando porrada lá. Porque, cara, são realidades muito diferentes. Tudo. A gente está construindo um futuro de um ecossistema de empresas que, na verdade, é para ser cada vez mais borderless. Só que é engraçado que o início dessa inovação, até a gente chegar a um momento que seja, de fato, muito mais fácil ter um ecossistema borderless, o toque regional, eu não acho nem que é importante, é essencial. Sim. A gente precisa, para construir algo relevante, mesmo que seja um case global, ter o toque regional ali, entender a cultura, entender o mercado, entender as pessoas, porque senão é muito mais difícil. Boa. E assim, a gente está falando da cultura e tecnologia e tal, mas a gente ao mesmo tempo está bem longe de uma entrada, talvez não tão longe assim, mas enfim, possivelmente alguns anos de realmente virar mainstream, né? Todo mundo utilizar mesmo, que é que nem celular, né? A gente usa e nem sabe como é que foi construído, eu não sei montar um celular que você me desse peças separadas, mas eu uso todo dia, toda hora, então eu acredito que a blockchain vai ser meio que isso. Mas como é que vocês estão falando hoje para fechar cliente, sei lá, um pitch comercial, como é que vocês estão fechando esses deals com essa barreira de entrada ainda grande, que as pessoas talvez nem entendem ainda como é que funciona, o diferencial, como é que vocês estão tratando isso e como que dá certo fazer nessa, tô empreendendo no Web3, mas você precisa de clientes Web2, né, porque, enfim, não necessariamente precisa, mas a grande maioria vai acabar entrando. Como é que vocês estão lidando com essa transição? Posso começar então agora? Vamos lá. Boa. Então. É um ponto bem interessante, até porque na Base a gente tem um foco tipo, na nossa equipe comercial muito, muito forte mesmo. Eu acho que aí, inclusive, já que a ideia é falar sobre empreendedorismo e etc., para quem talvez esteja querendo pensar sobre isso, a gente, na nossa realidade, quando fala sobre vendas e etc., a gente montou nosso time já trazendo pessoas que tinham muito interesse, sim, para o Web3, mas elas já eram muito, muito boas no que elas já faziam dentro do nosso mercado, especificamente de gaming, e conectar players de Web2 com esse nosso universo. Show de bola, foi o primeiro passo para a gente para poder passar algumas barreiras quando a gente tivesse que se deparar com esse tipo de desafio de como a gente vende. E qual é a nossa realidade hoje? Definitivamente a gente começou muito mais utilizando termos muito mais técnicos sobre a nossa realidade, isso enchia muito mais os olhos do ponto de vista comercial, só que a gente acabou evoluindo para um momento onde a gente acabou focando muito mais no benefício, independente de a gente trazer termos da nossa realidade, blockchain, descentralização, etc. Então a gente percebeu que hoje o nosso desafio é justamente como mostrar os nossos benefícios sem necessariamente ter que ser um cara muito técnico na hora da venda. E tem funcionado muito bem. Então, de abril para cá, quando a gente focou em B2B, tem sido algo mais tranquilo do ponto de vista comercial, a gente aumentou nossa receita em 1.800%. Então, a realidade é essa, baixar a barreira no momento do pitch de vendas e ir implementando o que quer que seja de inovação tecnológica por meio do benefício que você mostrou primeiro. Então, tem sido um pouco na nossa pegada hoje. Gente muito boa, que é interessado por Web3, mas que é muito boa tecnicamente no que já faz, e o pitch ser muito mais tranquilo, como se quase não tivesse mesmo tanta coisa tecnológica no meio ali, porque fica um pouco mais fácil quebrar essa barreira. É que o investidor, ele não é técnico, né, se você for ver. Então, ele já investe um monte de coisas e, principalmente nesse mundo que é muito novo, ou seja, o risco é maior, ele tem que ter esse apetite ao risco
porque tá sobrando, provavelmente. Mas eu acho que eu vejo que não vejo como muito diferente do que é hoje, um pitch normal para qualquer empresa, para você captar investimento, mas talvez você tenha que ser mais convincente, trazendo a questão do valor que você acabou de trazer, do benefício, aliado ao propósito, né? Então, acho que nessa frente que a gente está olhando do metaverso, está todo mundo trazendo muito mais forte. Hoje a gente está muito mais evoluído em questões sociais também. Então, todo mundo, ninguém mais... Antes, você via muito o propósito estar no papel por estar, né? Então, o valor é o mínimo, mas o propósito agora ele está sendo valorizado. Eu falo até lá na Jive, a gente tem alguns investidores que, recentemente, eles falaram, puta, eu só vou investir em vocês se vocês tiverem políticas de ESG. A gente não tinha ainda. Então, foi uma condição. Então, acho que é fundamental olhar para esses dois itens e também ser mais convincente com relação a timing, né? Porque a gente também já trouxe aqui a questão de tudo muda muito rápido. Sim. Então, você tem também essa preocupação de qual que é a perenidade desse projeto? Como que você enxerga isso? Então, você até trouxe aqui no back, eu não sei se eu posso falar isso, Caio, mas vou tentar. A questão transparência, de... pô, blockchain é full transparência. Caramba, a gente conseguiu um baita investimento, aí eu fui lá, contratei um monte de gente e depois não sabia para onde ir. Sim. Então, né, que isso acontece também e é uma dor boa, né, mas é um risco também, né, que os investidores, eles vão querer saber, tá, o que você vai fazer com esse dinheiro depois que eu te der ele? Qual que é o retorno que eu vou ter, né? Não, total. E, pô, eu trago duas visões aí, do ponto de vista comercial, batendo muito no que o João trouxe. É exatamente isso, lá atrás acho que a gente era muito apaixonado pelos termos, nossa, descentralização, você vai ter um stakeholder, você vai ter um Discord, a galera vai poder votar no que você vai fazer, aí a galera mais se assustava do que gostava da ideia. Falei, cara, como assim? Eu não tô acostumado com isso, aí do nada vai ter 20 mil pessoas opinando no meu produto, né? Assim, é bom de um lado, mas assusta. Isso né? Porque você tem 24 anos, né? Pois é. Ainda tem essa questão, né? Um moleque falando ali para uma empresa, né? Então, tipo, tinha essa questão de, às vezes eu estar falando abobrinha e o cara não ser muito convencido pelo meu discurso, né? Porque parecia muito utópico ainda para a pessoa. E hoje a gente, assim como o João trouxe, a gente também usa menos termos técnicos hoje. A gente hoje, ao invés de, por exemplo, falar sobre e-commerce, né, que é um termo que a gente usava, que é tipo comércio descentralizado, que basicamente a gente fala de mintar NFTs, uma página de uma empresa, tipo, não é nada demais, só que a gente usava um termo super... Hoje a gente fala, cara, uma plataforma onde você vai vender teu ativo digital, sua figurinha digital, seu colecionável digital, qualquer coisa que você queira vender. Então a gente mudou totalmente nosso pitch a nível de termos e como a gente discursa e como a gente endereça o benefício que aquilo vai trazer para o cara, porque a real é que, assim como a Vicky trouxe em relação a timing, a realidade é que o Web3 não é essencial para ninguém, né? Para essas grandes empresas. A real é que a gente está muito avançado, talvez. É uma tendência, né? É uma tendência, ainda é um experimento, ainda é uma inovação, tanto que, não sei se para vocês é a mesma coisa, normalmente a área de inovação fala com a gente, um time de marketing fala com a gente. Mais recentemente, o time de produto tem começado a falar com a gente também, mas majoritariamente essa galera que normalmente é coisas mais pontuais, coisas mais experimentais, para validar um MVP e depois seguir para algo mais longo prazo. Então não dá para assustar essa galera porque, primeiro, eles estão com medo de errar, porque a gente sabe que hoje no mercado ainda ou você deu super certo ou você deu super errado, não tem meio termo, né? Ou você tá sold out ou é um fracasso da FUD e tal, né? FUD tecla SAP aqui, basicamente a galera ficar com medo e reclamando na tua comunidade, falando mal do seu projeto. Fear, uncertainty and doubt. Exato, a galera basicamente surtar e ficar falando mal do seu projeto porque supostamente você fez alguma coisa errada. Então, muito isso. Tem um timing que talvez a gente esteja muito avançado para o que as empresas estão buscando. Tem um lado de você simplificar ao máximo, trazer mais o benefício para a pessoa, para a empresa para a qual você está vendendo, do que de fato, meu Deus, vai ser descentralizado, vai estar na blockchain e tal, porque é real que só quem realmente se interessa está interessado em relação a isso. E o terceiro ponto, do ponto de vista de investimento, é muito isso. A gente passou por um momento, principalmente no ano passado, que era muito dinheiro despejado no mercado. A gente viu aí, cara, muitas empresas que captaram milhões e milhões morrerem, porque a real é que os produtos não tinham adesão, era um ideário, né, imaginado, era algo mais utópico, e que era um sonho a ser vendido. A gente viu que esses modelos não eram sustentáveis e agora, pelo menos os business que eu tenho visto captando dinheiro, são negócios que de fato têm utilidade, têm um produto, têm uma demanda bem latente, bem específica, são produtos com um objetivo mais claro, né? Então, acho que até nível de investimento teve um paradigma bem diferente a partir desse ano. Boa. E até trazendo isso de investimento, até já era a próxima pergunta e acabou indo naturalmente para isso, que é como que é o relacionamento com os investidores hoje, assim.
A Base já recebeu bastante investimento, o Lumix também recentemente. Vi que a Ivy também. A Ivy também já tem bastante experiência com investidores, né? Contra investidores, mencionou algumas vezes, vindo do mercado financeiro. Como que é esse relacionamento hoje? Primeiro, assim, como é que foi esse negócio de pegar grana? Né? A Base em um momento um pouco diferente, estava mais no bull market. A Lumix no meio de um bear market, captando. A Ivy também, acho que foi numa transição, já estava meio que num bear, assim. E como é que foi essa captação, esse relacionamento com os potenciais investidores? E hoje, assim, como é que tá no dia a dia? Qual é a expectativa? Eles entendem que não é um negócio ultra arriscado? Como é que é essa visão? Legal. Então, na verdade, a gente tá no nosso segundo round agora, né? A gente teve o primeiro no início do ano, logo no primeiro mês de empresa, que era basicamente para bancar meu salário, podia sair onde eu estava. Então a gente captou com investidores anjo ali, né? Então o relacionamento mais próximo, né? Muito mais tranquilo, assim, né? Não tem muita burocracia ali. Então eram pessoas que acreditavam no projeto, a gente não tinha nada, literalmente nada. Eles investiram, acreditaram na gente, graças a Deus, né? Conseguiram aí. Fizeram alguns bons X. Fizeram alguns bons X aí, múltiplos bem interessantes para eles. Então foi um relacionamento muito tranquilo. E eles ajudaram muito a gente em relação a contatos, conexões, que é muito papel justamente do investidor antes para trazer esse smart money, né, no início. Que a gente não conhecia ninguém, né? E eles trouxeram muitos leads, muitas conexões com investidores, até pensando em próximas rodadas, etc. Então foi muito legal pra gente. Agora, a gente está num momento muito diferente, né? Naquele momento era eu e umas 4 pessoas, né? Bando de moleque tentando fazer alguma coisa com blockchain. Agora somos empresas de 23, né? Já faturando, já com grandes clientes, e agora a gente está numa rodada com o institucional. E aí o jogo muda, né? É óbvio que... E aí uma dica também para quem está captando, né? Óbvio que tem a questão do dinheiro, né? Dinheiro é sempre bom, você ter dinheiro para gastar, etc. Mas do dinheiro pelo dinheiro também não vale a pena, né? Para você entrar numa relação que vai ser tóxica para você, você vai ter uma governança muito travada, né? O fundo que você está captando vai mandar e desmandar na tua empresa. Então tem várias questões que vão além do dinheiro em si. Você pode vir um fundo que quer te dar 10 vezes mais do que os outros querem te dar, mas vai te travar tudo, né? E startup a gente precisa de agilidade, liberdade para trocar, a gente pivota o tempo todo. Então, a governança é muito, talvez mais importante em certos pontos que dinheiro. Então, foi um aprendizado que a gente teve muito grande agora. E graças a Deus a gente conseguiu um player que, cara, super alinhado com a gente, tanto em termos de governança quanto a nível comercial e a nível de tecnologia, né? Então, é um player que vai ajudar a gente não só com dinheiro e contatos, mas também a nível comercial, que também pra gente é muito importante agora no momento que a gente está pegando tração para porrar mesmo em tração comercial. Então, pra gente foi muito positivo, né? Então, acho que foi dois aprendizados aí. Até porque, tá falando de mim, né? Eu sou first time founder, né? Então, é a primeira vez que eu tô empreendendo, é a primeira vez que eu tô captando, né? Então, é tudo muito novo pra mim, né? Então, no período de um ano, eu tive 2 captações totalmente diferentes. Passei pelo momento de roadshow, né? De falar com todos os fundos que eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato. Então, foi cold ali total. E tomei porrada pra caramba no início. Agora, graças a Deus, Tá na idade de tomar porrada. Pois é, que bom, né? Tô cismando com a sua idade. Não, estamos aí pra ser zoado, né? O mais novo sempre é zoado. Então, tipo, a gente passou por esse momento muito pesado lá atrás, graças a Deus, super certo. E agora, com certeza, numa próxima rodada, a gente vai infinitamente mais maduro, infinitamente mais conectado também pra levantar e pensar em próximas rodadas. Né? Putz, se eu puder falar um pouquinho da Ivy, eu acho que você é um pouco mais rasa aqui, por não ser uma das fundadoras, mas o que eu vejo é que os investidores da Ivy, eles já investiam nesse mercado. Então, eles já conheciam esse mercado, já tinham apetite por esse mercado, vem como uma tendência. Então, acho que aqui foi um pouco mais tranquilo. E quando você pensa em bear market, é um momento onde os bons projetos se consolidam. Então, mais para frente, quando tiver no bull market, você vai colher os frutos desse investimento que você teve. Então, é que nem na bolsa, né? No fim do dia, você compra na baixa e depois você vende na alta, né? Sim, total. Show. Acho que no nosso exemplo ilustra muito de como a gente pensou e quão importante é você buscar e se relacionar com investidores que vão, de fato, além do dinheiro, como o Caio trouxe. Na nossa realidade, a gente acabou levantando um round de $4 milhões no ano passado. Uau! E aí foi tudo muito rápido, mas que eu digo que foram quase que 2 fases ali de captação, entre aspas. Porque, na realidade, o meu atual cofundador, o Matt, ele no iniciozinho da empresa, nas primeiras semanas, era alguém que já trabalhava da indústria de games e esportes também há anos e anos. Então, era alguém que eu sempre estava em contato para falar sobre negócios. E ele inicialmente entrou, na verdade, quase como um investidor e advisor ali, né? Então ele ajudou, também, vou botar alguns assets aqui, a gente tenta fazer isso, tal, vou ajudando, porque a gente já se conhecia.
Só que evoluiu tanto ao ponto de que, cara, é tão mão na massa e o momento, de fato, era tão inicial que fez sentido a gente acabar se juntando para construir algo maior. E aí, depois de uns 4, 5 meses, assim, junto com a Yield Guild Games lá, a gente estruturou um round, onde na nossa realidade foi o seguinte. A gente já entendia que a gente tinha um time muito competente, apaixonado, é claro, pela tecnologia, mas no mercado que a gente queria construir, que era de gaming, a gente trouxe, de fato, gente muito sênior daquele mercado. A gente, então, entendeu que a gente sabia construir na Web 2 negócios e também sabia construir no mercado de game do jeito que ele é hoje. Só que a nossa grande aposta ali, quando a gente ia para os investidores, é que, cara, a gente está querendo construir algo para esse novo universo de Web 3. Então, a nossa grande decisão, na realidade, isso, inclusive, se mostra no nosso cap table lá. Você pode ver que 99% dos nossos investidores, eles são o que a gente chama de Crypto Native Investors. Então, eles já investiam nesse universo também, eles já eram os melhores que já existiam nesse universo de cripto. Então, inclusive, o nosso pitch era muito mais fácil de eles entenderem, facilitou o momento. Dava para ser técnico. Dava para ser técnico em alguns momentos, sem perder o viés de negócio, é claro, por isso que a equipe é muito importante. Então, poxa, show de bola, inclusive muito... Isso se refletiu em momentos de bear market, porque todos esses investidores já viveram vários bear markets na última década. Então, eles entendem que é um momento de, poxa, bear market é um momento de consolidar os melhores projetos e eu vou estar lá para poder ajudar ele também. Só que aqui vem um outro ponto estratégico também que eu acho importante para quem estava falando com investidores e citar. A gente já entendia que ia chegar um momento onde a gente ia crescer muito como a gente cresceu e ia precisar falar com os investidores um pouco mais institucionais, onde eles não entendem muito da nossa realidade. Já prepara a política de ESG, então. Exato. Então, e aí qual foi o momento? A gente já sabia disso e justamente a gente trouxe um dos investidores dele, que no caso é a Valor Capital, como quiserem chamar. A gente, inclusive, foi o primeiro investimento da história da Valor Capital em um round 100% via tokens. Né? Legal. Então, a gente já sabia que a gente ia transicionar para esse lado institucional e trouxe um player muito relevante aqui, que não é nativo, para nos ajudar nesse próximo momento. Então, é importante quando você capta, você pensar no momento atual, mas também pensar nos próximos passos, que é justamente onde você foi agora. Então, essa é a nossa realidade, hoje, tranquila a comunicação. É importante dizer que não é porque a gente está em Web3, é um ambiente muito novo que não existe, os processos profissionais e tradicionais de relacionamento e reports para investidores, inclusive eles valorizam muito isso. Fazer a manutenção dos investidores. Fazer a investidores. manutenção é muito importante, é algo que eles super falam bem, porque... Poxa, tem muita gente que está construindo muita coisa, muito apaixonado, mas esquece que no fim das contas também é para ser profissional. Senão você perde a atenção, Senão você perde a atenção. Então, poxa, a gente valoriza muito a questão da comunicação e perfil dos investidores, dependendo do momento da empresa. Então, essa foi a nossa realidade e basicamente e a até gente levou. puxando um gancho dessa questão de manutenção dos investidores, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas desses meus anos no mercado financeiro, captar vicia. Então, depois que você terminou uma captação, você vai querer captar de novo e aí você precisa fazer a manutenção dos seus investidores para garantir que eles estejam investindo em você em todos os próximos captações, fundos que você for fazer, mas também porque você tem uma questão, você precisa também estar preocupado e sempre olhando em estar reinventando o seu negócio. Porque vai chegar um ponto, você vai captar para o quê depois? Né? Então, beleza, continuar crescendo, você já não consegue crescer por conta própria? Eu já te dei ali o incentivo inicial para você conseguir se virar com as próprias pernas e me dar meu retorno. E agora, qual que é o próximo passo? O que você vai me oferecer de benefício e valor para você captar de novo comigo? Não, total. E a gente tem visto, cara, muitas empresas, eu fico realmente de cara, assim, talvez por conta da realidade brasileira aqui, que a gente tem acostumado a fazer muito com pouco. Eu vejo, assim, startups captando 100 milhões, 200 milhões, em seed, em pré-series A, eu falei, cara, por que você precisa de tão dinheiro assim? Não é possível, entendeu? Então também tem esse movimento de, muito que o João trouxe, né? Eu acho que muitas startups de Web3, muito para explicar, descentralizado, a gente faz o que a gente quer, ninguém é dono de nada. Muitas startups estão muito negligentes em relação a isso, né? Gastam dinheiro a rodo, sem muita responsabilidade, né? Então você ter uma postura mais profissional, mandar report, falar, cara, eu tô aqui, eu sou profissional, eu mostro meu rosto, etc e tal, pô, te diferencia demais. Parece uma coisa banal, né? Uma coisa óbvia. Mas nesse mercado, como está tudo uma loucura e muita gente construindo ao mesmo tempo, é um diferencial, né, para o investidor. Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente viu, o caso da FTX, que é difícil não falar, né, sobre, que mexeu muito o mercado, que foi uma confiança acima do normal, de um player que depois, se olhando um pouco mais a fundo, estava completamente destroçado, estava fazendo um monte de coisa errada, né, sem transparência nenhuma. Até ali esses dias que o contador, no contrato, o endereço do contador
da FTX era no metaverso. Era no Decentraland. Que isso, cara. Então, assim, Nossa. e passou. E os maiores investidores do mundo investiram, né? Uma empresa que chegou a valuation de 32 bilhões de dólares. Sim. Então, realmente, trazer essa transição. Mas vocês veem, assim, que tem um potencial do outro lado, porque também é interessante. Já entrei em call, por exemplo, com um rapaziada do time do Gary Vee, a gente até tá falando sobre isso, que ele entrou na call com uma NFT e sem mostrar o rosto. Então, qual que é essa diferença já cultural? é uma celebridade tipo, assim, aí, né? Sim, mas é uma pessoa que, assim, usa coisa na voz, nem dá pra reconhecer quem que é. muito louco Tem essa isso. pegada também que é contracultural, né? Esse negócio contra-corporativo, que também tem um apelo, né, pro investidor. E cara, esse negócio é muito engraçado, né? Até contando pra vocês aqui. Impressiona, O que né? aconteceu? Exato. A gente tá no call com o pessoal da VaynerTree, né? Que é a agência lá do Gary Vee. Tem a VaynerMedia e tem a VaynerTree, que é a seção que toca o Web3. E assim, a gente tava negociando algumas parcerias e tal, tudo mais, né? Mostrando o que a gente fazia. Aí entrou no call um cara com uma foto, tipo, uma foto, né? Um filtro, né? Sabe aqueles filtros de Google Meets e tal? Um CryptoPunk no rosto dele. E no fundo, passando várias NFTs. Aí eu fingi que, beleza, vou fingir que é normal. Beleza. E o nome dele não tava nome real, tava tipo um nickname, assim. Aí eu falei, ok, deixa eu conversar com esse cara. Fui trocando ideia, apresentando tal, montando normalidade, querendo muito rir, né? Aí ele falou, pô, deixa eu contar um pouco sobre mim também, tá? Então, eu sou o Jonathan, né? É o nome dele. Eu tô aqui na VaynerTree há tanto tempo, eu já fiz tal coisa, isso aqui, eu sou head de tal área. Mas o pessoal me conhece, eu esqueci o nickname dele, mas o pessoal me conhece mais como nickname XYZ. Sou anônimo, então ninguém na empresa Caramba. meio que sabe quem é o cara. Só que ele é head de uma área. Nem internamente. Nem internamente. Gente, que Óbvio, assim, doideira, no contrato deve ter alguma coisa e tal, mas deve ter um sigilo bizarro ali. E o cara se apresenta em call com outros team members, com CryptoPunk passando uns NFTs dele no fundo. E só NFT também caríssimo, Top. né? Então o cara mostra que é OG também, né? Um bom respeito ali. Então tem essa questão de realmente, cara, como é que tu entra num call comercial com uma big empresa, os caras já fizeram projeto com Pepsi, com Budweiser e tal. Sim, com mídia é CryptoPunk. gigantesca. E aí é o que você falou. Talvez, Super Bowl, já fizeram... e aí é o que você falou, talvez esse viés de você mostrar que você é do meio, né? Tipo, eu sei do que eu tô falando, ao ponto de eu ser anônimo e não tô nem aí, também traz pô, esse cara aí talvez seja bom, né? Eu só vejo um downside aí, que é a questão de cultura com a empresa, com os colaboradores. Sim. Então, da porta para dentro. Porque com essa experiência que a gente viveu agora da pandemia, de home office, uma coisa que se perdeu muito foi a cultura, né? Muito. Porque tá cada um na sua casa, você não tem mais aquela Extremamente troca, difícil. a gente voltou, não tem mais como voltar atrás, tem que ser híbrido, se não full, né? Principalmente na área de tecnologia, como é que você vai cobrar isso? E essa é uma preocupação, porque para uma pessoa ligar o F para você é muito mais fácil, porque ela não criou nenhuma conexão com você. Então, ela não tem dó de te deixar se aparecer alguma coisa mais importante. E uma das dores que eu sinto muito quando eu estruturei a área de transformação digital na Jive foi exatamente a contratação. Porque hoje em dia você tem um descolamento muito grande da pretensão salarial da pessoa versus a capacidade técnica dela. Então, ela quer ganhar uma puta grana, mas não necessariamente ela já entregou algum projeto de ponta a ponta. Então, aí quando você vai lá na entrevista, você começa a ver o currículo, ela fala, participei do projeto tal. Falei, tá, e aí, como é que finalizou? Como é que foi o retorno disso? Como é que foi a adesão? Como é que foi o feedback desse projeto? Então, não sei, porque eu saí antes. Então, nesse mundo, muita gente nova, muitas oportunidades, tá muito fácil sair, entrar... a questão da cultura, ela tá se perdendo, sabe? Eu acho que se você não preservar isso, você vai perder para o seu amiguinho concorrente ali também. Então, eu acho que era um ponto que é importante estar no radar. Não, total. E até a questão do seu ponto, a gente passou por isso. Porque no início da empresa, a gente queria ser muito Web3 native. Então, cara, todo mundo vai falar no Discord, tem lá o Discord da Lumex, tem outros canais, a gente vai falar sempre por ali, a gente faz call por ali e tal. E aí a gente acabou criando uma cultura muito raiz, então todo mundo botava o NFT com foto de perfil no Discord. Aí ninguém ligava a câmera, porque entrava ali e falava, já estava acostumado ali a participar de comunidade que ninguém liga a câmera. Então ficou uma cultura muito fria, né? Ele falou, cara, isso aqui não tá funcionando, a gente teve até alguns layoffs não, né? Pessoas saíram, né? Porque estavam home office, né? A gente tem um escritório lá no Rio, né? Em Botafogo, então só que
das 22 pessoas hoje, eu acho que 5 ou 6 são de fora do Rio, né? Estão de home office. E a gente já teve ao longo desse ano 3, 4 pessoas que saíram porque não estava conseguindo lidar muito bem com isso, né? E foi um erro nosso, né? Gente, por isso, a gente estava muito nessa cultura Web3, Web3, Web3. A gente falou, cara, não, vamos largar o Discord, vamos pro Slack, que é um pouco mais Web2. A gente tá no Slack hoje em dia, a gente faz call no Google Meet, todo mundo liga a câmera. E agora a gente tem uma relação mais próxima, e dado que a gente tem um escritório, né? A gente incentiva as pessoas a irem ao escritório, que é mais gostoso, né? Eu acho que é chato sair de casa, é chato, mas assim, eu particularmente gosto muito de trabalhar presencial. Eu acho que é muito mais gostoso o clima, troca ideia, toma um cafezinho, essas coisas que agora não dá pra fazer. Agora você só vai pro escritório pra isso, né? Exato. Você vai pra bater papo. Isso, trocar você ideia, trabalha menos em casa. pro escritório. Nossa, Não, eu mas aí valorizo você é mais demais. produtivo em casa, né? Porque não fica todo mundo te parando o tempo todo. Justo. Mas é bom, assim, e, sei lá, sai do trabalho, vai beber uma cerveja, alguma coisa, e isso acrescenta pra caramba, né? Então essa mudança foi muito importante, eu super concordo contigo. Eu acho que tem um lado bom de você meio que impor um respeito que você entende do que você tá falando, porque você é um cara que tá aqui há 6 anos nesse mercado, mas internamente é um negócio que torna a cultura muito fria e torna mais fácil o entra e sai, né, de pessoas, né? São casos e casos, assim, interessante. É muito engraçado as similaridades, mas também passamos por isso, cara. Começamos dentro do Discord, internamente na empresa, hoje total Slack, Google Meets da vida, entendemos que Sim. estamos passando por desafios Olha que interessante. qualquer tipo de... Fica a dica aí. qualquer tipo de startup passaria com qualquer outro tipo de empresa, independente de ser nativo desse universo. E aí, até trazendo um pouco desse meio termo sobre essa questão do ser um anônimo ou não, que eu vejo funcionando até bem, talvez seja um modelo a ser estudado, ou pode ser tentado, assim, mas, por exemplo, o cofundador da YGG, que é o nosso principal parceiro, e o Guild Games, um dos cofundadores, na verdade, né, que é o atual CTO, ele não tem a identidade dele revelada publicamente, em lugar nenhum. É engraçado quando eles receberam o investimento, inclusive, da A16Z, tem lá o Gabi, a Beryl, e ele é um bonequinho de uma coruja, porque é o nick dele, alguma coisa, tipo coruja lá. Então foi, inclusive, um ponto de evolução que a A16Z trouxe no artigo que eles criaram. Foi a primeira empresa que eles investiram com uma das lideranças totalmente anônimas, só que algum de ponto que talvez eles acharam de meio termo. Durante as comunicações internas, ou inclusive em conferências, o CTO deles participa normalmente, todo mundo sabe quem é ele, quem é da interna, claro, se tirar foto, cobre a cara dele ali, é mais um fator muito mais público e de identidade dele, mas quem é muito, muito próximo ali, tem uma relação quente, sabe, do ponto de vista de poder ver o rosto dele, saber quem ele é. Porque fica meio contraditório, né? Sim, você fala sim. de Web3, transparência e tal, e aí você tem pessoas totalmente anônimas. É meio... não sei, eu quero ouvir vocês. É quase uma cultura agora, é quase um podcast inteiro sobre isso, posso Cara, dizer. só pra fechar esse ponto, teve um case que eu vi, assim, na minha frente. Não sei se vocês conhecem o G-Money, aquele influencer. Sim, Então, sim. em maio teve o evento do Avicon, né? Que é o evento do Gary Vee, do V-Friends, na verdade, né? Da coleção de NFTs dele. Eu fui lá em Minnesota, nos Estados Unidos, e aí eu fui lá. Aí, cara, os caras alugaram um estádio de futebol americano, parada gigante, assim. Aí uma das palestras era o G-Money e uns caras. E o G-Money é um cara anônimo, né? Ninguém sabe quem é ele. Aí eu falei, não, agora eu vou descobrir quem é o G-Money. Cara, eu cheguei lá no evento, tinha 3 pessoas, era ele mais 2. Tinha os 2 caras num banquinho. Aí eles botaram tipo um box, sabe? Box de chuveiro. Botaram um box de chuveiro, ele tava dentro do box, sem aparecer nem a sombra dele. E era engraçado pra caramba, porque tinha câmera, né? E você via assim na tela. E aí quando o cara não tava falando, aparecia o cara não falando, e quando era o G-Money aparecia um box, sem aparecer nada do cara, entendeu? Uma parede, assim. Falei, cara, que bizarro isso, né? Provavelmente ele passou por mim e eu nem vi que era ele. Total. Né? Então, muito louco, né? Cara, interessante isso. A gente, vai um podcast inteiro disso. Né? A gente vai marcar um próximo Esse é o episódio papo, sobre gente, isso. A pro gente vai. Eu vou puxar um pouquinho mais para empreendedorismo por enquanto, mas aí a gente fala sobre isso depois. Pô. É uma coisa que eu tenho muita curiosidade também de saber essa transição, né? Tem, muita coisa pra falar. Mas a Vicky mencionou sobre contratação e essa coisa que a pessoa vem pedindo uma grana porque é Web3, sei lá, porque é tecnologia, mas não necessariamente tem uma experiência ou tem alguma coisa. Eu vejo que no Web3 tem uma pegada muito de gerar, pelo menos foi assim que eu comecei, né? Isso funciona para qualquer coisa, na minha opinião, mas para Web3 é muito claro, que é trazer muito valor primeiro, oferecer, eu quero trabalhar, quero te ajudar, e o Gary Vee fala muito isso também, né? De trabalhar de graça mesmo,
e vai chegar um ponto que a empresa não tem escolha a não ser te contratar, porque você já é tão valioso ali dentro que ela vai querer te ter para sempre aí junto e até possivelmente oferecer um equity e tal, trabalhar junto, que até o que você mencionou, né, que o Matt começou como investidor e ele virou co-founder. Então como é que vocês estão achando isso de facilidade de achar pessoas boas para contratar no Web3? Vocês estão treinando pessoas e como que vocês estão entendendo essa cultura de realmente, pô, a pessoa vem já um pouco diferente do que trabalhar para Web 2? Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, vou trazer um pouco da nossa realidade lá. A gente depende, é claro, da função. O que eu posso dizer é que sim, é diferente contratar em um bull market em relação ao bear market, principalmente se são pessoas que vêm fazer uma transição para o nosso mercado, ela tem muito mais perguntas. E eu acho que, normalmente, os projetos mais relevantes e consistentes, como a gente comentou aqui, eles vão ter um pouco, claro, ainda assim, menos dificuldade, porque você consegue mostrar o que você está construindo e entregando de fato, não só um sonho, mesmo em um momento totalmente conturbado do mercado de forma geral. O que a gente acabou tratando como uma regra quase lá no início, quando a gente estava contratando pessoas, eu prefiro muito mais dar contexto e ensinar sobre essa pessoa, sobre o que é o Web3 e o que vem acontecendo, porque é um rabbit hole que é quase inevitável se você curte, mas muito mais trazer alguém que eu não preciso ensinar o que ela precisa fazer do ponto de vista técnico ou profissional aqui para a função dela. E aí que vem um ponto. Tem muitas profissões, a gente pode falar disso depois aqui, diferentes, mas, cara, tem muitas coisas que quem a gente contrata é parte técnica que fosse como se fosse um profissional de qualquer outro tipo de startup de tecnologia, sabe? A gente tem áreas normais lá de comercial, RH e etc. Então a gente foca muito mais em, vamos contratar pessoas que tem uma capacidade técnica legal, mas que ela tem interesse, se não souber o caso, né, em de fato mergulhar muito nesse universo aqui. E é um pouco de como a gente tá levando essa nossa perspectiva lá na Base. Boa. Trazendo um pouquinho aqui do case da Ivy, eu acho que a estratégia está muito na frente de educação mesmo, porque, de fato, é difícil você encontrar profissionais. Hoje, a gente está concorrendo com o mundo, não só com o Brasil. Então, está muito comum você trabalhar para fora e aí, a gente que tem esse viés muito mais de trazer mulheres para a Web3, então, você não tem, né? Você não tem mão de obra qualificada, pessoas que já estejam nessa carreira. Você fala 100% dos casos em transição de carreira. Então, aqui para a gente é um desafio muito grande, conseguir achar. Já é difícil você achar mulheres pretas é ainda mais difícil. Então, a gente está investindo muito, e aqui é até um spoiler essa questão de educação com relação ao projeto da Ivy, mas eu acho que essa é um pouquinho a estratégia que a gente está seguindo. Boa, e cara, o que o João falou sobre contratar no Bull no Bear é muito engraçado, porque logo lá atrás, assim que a gente teve o nosso primeiro case, que a gente teve uma exposição muito grande em PR e tal, literalmente todos os dias eu recebia uma mensagem de alguém. Fala, cara, eu quero trabalhar com vocês. Meu Deus, meu sonho é trabalhar com Web3. Eu tenho experiência de YZ, já mandava currículo lá e me ligava. Tinha gente que conseguia meu telefone, não sei como, me ligava. Falei, mano, que bizarro. Vai ser ridículo contratar gente. Já, hein? Quem sabe? Aí eu falei, nossa, a gente vai contratar mole, né? Só que, óbvio, no meio disso tudo vem muita gente que, igual a Vicky falou, gente que fala que entrega X, só que, na verdade, entrega X sobre 10, né? Então, a gente teve uma dificuldade lá no início de filtrar mesmo a galera que chegava até a gente, porque no currículo tudo é muito lindo, né? Até você ver no dia a dia, né? E acaba que um processo seletivo, ainda mais no momento que a gente estava, que, cara, e até foi o que você trouxe no início do papo, né? Que eu estava contando aqui, que no início a gente contratou demais. A gente estava com pressa em montar time, muito mais do que tentar montar um time mais enxuto e com mais qualidade, né? E com mais critérios, digamos assim, né? Então a gente pecou um pouco ali em como a gente selecionou as pessoas. É óbvio que num desafio, né, num case, num processo seletivo, você não consegue analisar 100% de uma pessoa, né, das skills dela no dia a dia, é totalmente diferente. Então você acaba tendo um pouco de risco ali, querendo ou não. Mas com certeza aparecia mais gente espontaneamente no Bull que no Bear. Agora, a gente está, dado que a gente está captando agora, etc e tal, a gente está, obviamente, muito mais enxuta, né, com muito mais critérios para contratar, processos mais específicos também para contratar, e a gente agora está começando, acho que, na verdade, talvez em dezembro agora de 2022, a gente vai começar a abrir as vagas para 2023, né, para a galera que vai entrar. E dando um pouco de visão assim, de diferentes áreas, como o João falou, né? Para comercial, por exemplo. Cara, dificilmente você vai conhecer um comercial que manja pra cacete de Web3 e é um cara muito bom de comercial. Ou você é um ou você é outro, né?
dificilmente. Vai ter que aprender. Né? Vai ter que aprender um ou outro. Eu prefiro, assim como o João falou, eu prefiro o cara aprender o Web3 que o comercial, né? Então, o que a gente tem feito é muito isso. Tanto Porque você está falando de um soft skill, né? Não de um hard skill. Exato. Então, é muito mais fácil o cara entender o que é blockchain do que saber vender, saber conversar, saber trocar ideia com o cliente, né? Então, a gente preza muito por isso também, né? Trazer uma galera que já é boa nas suas áreas, vamos dizer assim, tradicionais, e meio que ajudá-las a ter uma transição ou um complemento, né, suas skills do que tem no Web3. Então, desde marketing, comercial, programadores que a gente tem lá, a gente dificilmente acha um dev que já sabe Solid, né, sabe codar um smart contract. O Bruninho lá, que é o nosso CTO, é a única pessoa que já veio sabendo, as outras foram aprendendo. Então, a gente acaba tendo que treinar também, porque senão, até porque se for buscar um dev Solid, eu vou pagar, o quê? 30 mil reais, 40 mil reais com o cara? Não tem como. Então, é muito isso também. Boa. E até falando disso, né, de oportunidade de trabalho, assim, porque também é interessante, às vezes, você começar trabalhando numa empresa e, pô, entender o que é esse trabalho, entender o que é Web3 antes de talvez querer empreender, né? A gente aqui, eu até comecei empreendendo, depois fui trabalhar em empresa e agora estou empreendendo de novo. Então, normalmente você acaba trabalhando para alguém antes de empreender, né? Às vezes não, mas enfim, na maioria das vezes eu acredito que sim. E o que vocês veem de potencial, assim, de oportunidade de trabalho mesmo, que tem, por exemplo, que vocês estão contratando agora, o que vocês veem como, pô, isso aqui está muito interessante, e até trabalhos que talvez só tenha na Web3, ou que é mais incentivado ainda na Web3? Bom, eu acho que o primeiro, até dando spoiler do próprio Conrado aí, cara, comunidade é um ponto que é uma dor bizarra, né? Até trazendo um exemplo nosso aqui, né? A gente teve um case com a reserva nesse do ano, e uma das maiores dores foi, porque assim, a real é que uma comunidade de uma marca, dificilmente você consegue terceirizar, né? Porque a pessoa que está falando pela marca tem que viver aquilo, tem que entender como as coisas funcionam e tal. Você não vai terceirizar quem está tendo contato direto com os seus clientes, né? Então, a gente teve que, naquele momento a gente estava começando, então a gente teve que ensinar o time de suporte da reserva a usar o Discord, assim, puta dor e tal. Então as empresas estão com uma dificuldade muito grande. Por que vocês não fazem uma nova plataforma para substituir o Discord, hein? Quem sabe, quem sabe. Fica a provocação aqui. Quem sabe, né? Tem algumas que tentam, uma meio white label assim, de comunidade, mas o Discord acaba sendo meio que um lugar meio natural, porque você tem outros servidores também, você consegue criar bot pro próprio Discord. Acaba que então o efeito de rede ali, assim, né? É difícil você tirar ali. Tem que vir alguém com muita força e uma adoção muito forte para conseguir quebrar o Discord. Ou não quebrar o Discord, mas, por exemplo, a gente recentemente teve o WhatsApp, vai começar a ter o WhatsApp WhatsApp, Facebook Groups, né? Tem alguns pontos aí no futuro que vão começar. O próprio Telegram, né? O próprio Telegram, né? Agora também. Escola aí, então. Pois é, então, tipo, a gente vai começar a ver outras plataformas para isso, né? Então, a parte de comunidade, né? O pessoal tem chamado de Community as a Service, né? É um dos pontos bem interessantes, não só de vaga para Community Manager, por exemplo, moderador, mas também a nível de negócio, né? Produtos para a comunidade, gestão de comunidade, analytics para a comunidade, esses pontos inteiros. Do lado de tecnologia, né? Eu acho que programador é um negócio que, enfim, é meio óbvio, né? Na Web 2 já era assim, Web 3 continua sendo. Cara, alguém que sabe codar ali, fazer contratos, ganha muito dinheiro, né? Essa é a real. Porque o Smart Contracts, diferente de um produto Web 2, a gente já teve vários casos, centenas de casos. Teve até sei lá, tem uns 4 meses, que eu não vou lembrar exatamente o nome da coleção agora, mas talvez você lembre, que eles fizeram um mint lá, $30 milhões arrecadados e ficou preso no contrato porque o programador colocou uma função errada. Sim. Nossa. Porque um smart contract é literalmente um negócio que vai acontecer querendo ou não. Querendo ou não, tá escrito já, tá na blockchain, a parada vai acontecer. Então, a confiabilidade também que precisa para desenvolver um negócio sério, né? Sim, e aí o outro lado da moeda disso é justamente quem audita o contrato, né? Isso. Que é uma outra área para você atuar. Hoje, não sei se no Brasil tem empresa de auditoria, inclusive uma curiosidade, nunca pesquisei. Bom ponto. Mas lá fora tem a Certic, tem umas né? Tem umas ainda, mas tem algumas nascendo. Assim. Então lá fora tem a Certic, que é muito grande, tem outras que são bem grandes, que são empresas justamente que buscam, né, fornecer segurança para contratos, né? Então é uma outra área também que eu acho que talvez na Web 2 a gente chamaria de cibersegurança, talvez. Então, talvez, não sei se forçar a barra, tipo mas isso, é tipo isso, né? Tipo isso. Seria cibersegurança 3.0 aí, então... As áreas normais têm subvertentes agora, né, na Web3 e tem novas áreas que são muito mais requisitadas. A comunidade de negócio que hoje em dia a gente falou aqui que é muito importante vai continuar sendo cada vez mais. Né? Gente, eu acho que o que eu tenho visto no mundo de tecnologia e inovação é que cada dia tem novas profissões, mas
talvez algumas profissões que foram adaptadas do analógico para o digital, muitas, na verdade, eu vejo isso, mas uma coisa que eu tenho visto mais acontecer ainda é a questão de segregação por profissão. Então, você pega o exemplo de UX, né? Começou com UX, User Experience. Aí agora você tem o UX Writing, o UX Front-End, o UX Discovery, UX você tem, tipo, 30 tipos de UX, então estão segregando muito por especialização. Sim, E eu acho que é por isso até que às vezes a gente cai na armadilha de contratar 1 milhão de pessoas, porque, putz, eu vou precisar de um que só faz isso, eu vou precisar de outro que só faz aquilo, né? Mas o que eu preciso para começar, de fato, de tudo isso? Então, eu acho que tem essa questão de especialização dentro das profissões que já existem, tanto na Web3 quanto na Web2. E, recentemente, eu vi também uma publicação da UOL que ela colocou algumas carreiras aqui, tipo Metaverse Planner, que aplicações estratégicas de comunicação que são estabelecidas dentro de um segmento do metaverso. Eu vi também o Avatar Stylist, que aqui ele tem o viés de não só trazer o vestuário, mas também a personalidade daquele avatar para atrair mais pessoas interessadas. Também tem o planejador de ecossistema. Então, é alguém que está olhando para fora, que talvez seja muito marketing, que faz benchmark e tal. Então, no fim do dia, talvez tenham nomes diferentes, mas não necessariamente funções muito inovadoras, né? Mas talvez funções mais específicas. Dado que o João tem esse lance do sandbox, acho que ele pode falar melhor, mas também outro lado é esse lance de metaverso, né? Arquiteto de metaverso, essas coisas loucas começaram a aparecer. Eu não quis aí, tocar né? muito em metaverso hoje, porque é meio palavrão, né, hoje em dia. Pois é. E também é um podcast por si só, né, a gente falar de metaverso, mas é um potencial gigantesco. Sim. Que é essa conexão de várias empresas diferentes, de vários Sim. mundos diferentes no mundo só. Então você tem um arquivo que funciona em diversas plataformas diferentes, mas é o mesmo arquivo, aí vem um monte de job relacionado para fazer isso funcionar, né? Total. Enfim. Vai ter advogado também. Demais. Muito. Não tem lei ainda. Sim, para não ser redundante, eu gosto de dizer que sim, do ponto de vista de áreas normais, de Web 2, etc., é mais uma releitura para novos problemas que estão surgindo nessa nova realidade. Então, poxa, se existe o problema de muitos metaversos, vou xingar aqui, diferentes, existem empresas querendo achar soluções para interoperabilidade entre eles. Sim. Então, poxa, vai ser o mesmo cara que manja de tecnologia, mas que vai construir talvez um protocolo dentro do Web3 olhando para esse cenário, mas que, enfim, não tem muita diferença. O que eu posso dizer é que sim, quando você é desenvolvedor, eu trabalhei, inclusive, né, durante 1 ano na Gamma Academy, onde a gente formava profissionais para o mercado digital, e eu já sabia o quão doido era tipo, a necessidade de formar profissionais desse universo. Então, Fiz curso lá, inclusive. Hã? Fiz curso lá, inclusive. É verdade? Quando eu migrei. Legal. Então, poxa, eu vi a realidade disso e é uma realidade ainda aqui na Web3. Então, tem grandes empresas, inclusive, surgindo justamente para poder fazer essa ponte, sabe? Entre profissionais da Web2 e migrar eles, né? Para esse novos tipos de desafios, mas com a mesma base técnica. Boa. Uma quase última perguntinha aí para também a gente finalizar, senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas o dia inteiro. Facilmente. Assim, uma dica que vocês possam dar, uma dica mais rápida, assim, sucinta, para pessoas que querem empreender na Web3. Vamos lá, eu vou começar então dessa vez aqui. Vai lá. Acho que tem que ter muita questão do walk the talk, sabe? Se eu pudesse falar algo para alguém que está querendo iniciar nesse universo, acho que antes de pensar de fato o que você quer construir, no negócio especificamente falando, o meu maior acerto foi de fato ter começado a me aproximar e pensar nas pessoas desse ecossistema. De fato, a nível, vai direto nela e procura que está construindo já algo de fato relevante e de coração aberto falar. Cara, eu sou apaixonado por essa vertente de Web3, tenho curiosidade e eu queria ouvir de você o que é que você passa para oxigenar um pouco suas ideias. Então, acho que Web3 tem muito hype de tudo que, né, você quer ser pioneiro naquilo, aquilo, mas eu vejo um movimento hoje que é muito mais importante você pensar primeiro quem vão ser as pessoas que vão dar um direcionamento melhor para você, que já quebraram, cara, muitas coisas que não necessariamente você precisa quebrar, e aí sim você parte para qual problema você quer resolver. E esse é um grande ponto aqui com uma final note para mim. A gente está cheio de empreendedores que estão construindo soluções para problemas que não existem.
Então é muito importante, no fim do dia, você construir algo que de fato resolva algo, ou que pelo menos facilite a vida realmente, né, do seu público-alvo. Então é um pouco da mensagem que eu queria passar hoje. Provavelmente porque não fizeram essa análise de pensar qual que é o problema que vou resolver, né? Muitas vezes você já vai para a solução sem fazer esse discovery prévio, né? Mas já pegando o gancho aqui, eu acho que eu que entrei nesse mundo faz muito pouco tempo também, pensando até na minha experiência, eu acho que tem dica tanto para quem já é do mundo de Web3 quanto para quem quer entrar. Então, eu começaria olhando muito para as redes sociais, onde tem essa interação na Web3. Então, começar a fuçar isso, entender o que é o Discord, como que acontece a interação no Twitter. Ninguém sabia que o Twitter era para Web3 também, que é uma ferramenta super utilizada. E vai ser cada vez mais, hein? Porque o Elon Musk comprando agora... tirou 80% das pessoas de lá, só que atingiu o pico de usuários durante os mesmos dias que sobrou 20% dos funcionários. Então, assim, é um negócio absurdo. E ele já tá testando muita coisa, né? Então, provavelmente vai ser um crescimento alto. Assim, CZ botou dinheiro também, né? CZ da Binance. Então, boatos. E aí, então, eu acho que interagir nessas redes também tem uma questão de ver os dicionários, né? Então, a gente tem muitas siglas, glossário muitos termos. Web3. Um glossário, exato. Então, tem, GM, GN. São coisas simples, às vezes, mas que fazem a diferença e que você fica lá, que porra é essa? Desculpa. Mas, tipo, Não, good pode morning. falar, eu falei porra já umas 5 vezes. Então, tem vários aqui, né? Tem o Dior, do your own research. Então, tem vários termos ali que te ajudam a interagir e entender a cultura através deles também, de como é esse mundo da Web3. E para os mais engajados, tanto já dentro da comunidade quanto querem entrar, também tem muitos livros já, né? Então, O Futuro do Dinheiro, tem o Rudá, que fala bastante disso, de blockchain. Tem também da Marta, que fala sobre inteligência artificial. Então, acho que aqui tem alguns pontos que ajudariam. E aí, eu acho que fechando, uma dica para quem já está inserido no mundo Web3 é com relação à segurança, né? Então, as pessoas esquecem muito desse detalhe que, tipo, é tão básico e aquela cara chato do TI que vem te lembrar toda hora, olha, não acessa um link qualquer, guarda a sua senha num papel aqui, num lugar seguro, compra uma cold wallet, né, para você não ter tantos riscos quanto no online. Então, acho que sempre relembrar um pouquinho, fazer o papel da tia aqui com relação à segurança. Não, boa. Cara, eu acho que um ponto muito legal, assim, muita gente falou nisso, papo aqui, sobre o ecossistema ainda está muito colaborativo e tal. Eu acho que um ponto legal, assim, hoje em dia, que quando a gente começou não era tão fácil assim, parece que tem muito tempo, né? Enfim, quando a gente começou não era tão assim, cara, hoje tem uma comunidade estabelecida, tem pessoas muito explícitas aí que estão criando as paradas. Então, eu super recomendo, cara, vai falar com, igual o João falou, cara, vai falar com a gente, tenta participar das comunidades, tem o nosso grupo lá, né, que a gente tem também, que a gente fica compartilhando muita coisa. Então, o mercado compartilha muito conteúdo. Eu superiria também para fontes de conteúdo específicas, por exemplo, esse XZ tem eu esqueci o nome da página específica, mas é do Future, né? Que eles têm uma página que é basicamente sobre vários conteúdos de cripto, etc e tal, de inovação. E eles têm um específico, que eu esqueci o nome agora, mas é Web3 alguma coisa, que tem basicamente um compilado de vários materiais, artigos sobre tudo de Web3. Desde o que é o Web3, até, tipo, aplicações mais práticas e tudo mais. Cara, devora aquilo, você vai ter zilhões de ideias de produto, mas aí vale o que todo mundo falou aqui. Não se apaixone por uma ideia e sai criando de uma vez por outra, sem você saber se tem demanda e tudo mais. Não vai captar dinheiro sem você saber se aquilo faz algum sentido. Então, são 2 pontos que eu recomendaria. Assim, tenta ir atrás das pessoas, troca uma ideia, ver como é que tá o mercado. O momento que a gente está hoje é um momento que é bom pra caramba, porque é um momento que você não tem muito noise, não tem muito ruído no mercado para você criar o porquê fulano fez, etc e tal. Tem tempo para você construir com certa calma. Daqui a pouco explode, né, quem sabe. Mas agora, por exemplo, você tem uma certa calma para construir. Então é um momento muito bom assim, para começar negócios. E a gente já está, né, também continuar construindo aí. Boa, e aproveitando, pessoal que... Beleza, quero falar com vocês então. Quero saber, trocar uma ideia. Como é que o pessoal que está assistindo consegue achar vocês, trocar uma ideia, mandar uma mensagem? Beleza. Cara, então, eu tô no Instagram e no LinkedIn. Confesso que o Instagram eu sou um pouco negligente. Tá? Tá postando, tá aprendendo. Então, agora eu tô começando a postar, depois daquela pressãozinha lá, né? Então, eu tô começando a criar umas coisas no Instagram, eu tô muito mais no LinkedIn. Foi o primeiro a postar hoje, inclusive. Verdade. Uma evolução já. A última vez que eu encontrei o Cons, na verdade, 2 vezes.
Acho que antes da penúltima vez que eu encontrei contigo, eu não postava, falei, Condes. Mas, cara, eu tenho que começar a postar. Gente, né? A gente. Não Aí postou, não aconteceu. A gente tocou uma ideia, falou, cara, você posta? Eu falei, cara, raramente. Ele falou, pô, bora postar. A gente fez stories. A gente tá postando um pouquinho mais agora. Tá postando um pouco mais, Então, assim, no Instagram, vocês me acham lá o username é CaioBRVS, né? O Caio Barbosa. E no LinkedIn também, Caio Barbosa. Vou botar Caio Barbosa Lume, que vocês me acham lá. Tô muito mais presente no LinkedIn. Cara, super acessível. Quiser me adicionar lá, mandar uma mensagem, a gente troca ideia, marca um papo, zero problemas. Assim como o pessoal aqui, acredito que pensa na mesma coisa, tô aqui para ajudar. Assim como lá atrás eu conheci uma galera que me ajudou muito. Eu busco fazer o mesmo, né? Então muita gente que tipo, me encontra em evento e tudo mais, sempre vem trocar ideia comigo. E eu super dou meu número, assim, sou zero preciosista com isso. Então estamos aí para ajudar. Boa. Bom, tem alguns canais, que é o próprio da IVE, né? Quem quiser saber mais sobre o projeto da IVE aqui de Web3, então tem em todas as redes, né? Tá no Twitter, e é tudo meio IVE NFT, IVE NFT _, IVE.NFT no Twitter, no Instagram, vocês vão achar, tranquilo. O meu também é Victoria Macdice no Instagram e Grit Tech também no Instagram, para frente mais de transformação digital. Show! Para mim, eu tô no Twitter, Instagram, LinkedIn, especificamente falando, e meu arroba é o JoãoCSB. Mesma coisa, super de boas, manda mensagenzinha, vou tomar o maior prazer do mundo em poder contribuir. Inclusive, tem uma listazinha também que eu mando para todo mundo que tem mais curiosidade sobre Web3, que eu mando lá. Ó. Olha isso aqui, é do A ao Z. Já compartilha aqui com a gente. Vou compartilhar no grupo lá com a gente logo. É meio que, enfim, um modo que eu evangelizei algumas pessoas disso, eu vou compartilhar também com vocês. Mesma forma no LinkedIn, João Borges ou João Borges 10, totalmente à disposição. Espero contato, inclusive. Boa. É isso aí, rapaziada. Também, se quiser trocar ideia comigo, 100% aberto, Conrado de Sara no LinkedIn ou no Instagram, o Condes também no Instagram. Foi um prazer, mais um episódio da Almadal completo. Podia ter ficado mais algumas horas, mas é isso. Teremos mais episódios de falar de outros assuntos aí que surgiram que a gente precisa entrar mais a fundo. Mas, brigadão demais. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar também outros assuntos que você queira saber, outras perguntas. E é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Mais.